Olá, povo de Deus, graça e paz. Vamos orar. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso tempo de oração diário. Coisa boa nos encontrarmos em comunidade, coisa boa meditarmos nas Escrituras Sagradas logo no começo do dia, se isso for possível, senão num espaço bem precioso ao longo do nosso dia, pois a palavra de Deus é alimento para as nossas vidas. Alimente-se sempre, junte-se ao nosso canal, inscreva-se e compartilhe. Vamos abençoar pessoas, vamos comunicar a mensagem viva do Evangelho. Eu estou caminhando com a carta de Paulo aos Romanos e estou no capítulo 1, versículo 18. É um texto bem duro, bem difícil, mas assim é a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus para as nossas vidas. E no capítulo 1, versículo 18, ela diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E aqui o texto segue por hoje somente até aqui. A palavra pastoral para esse dia fala da luz do Senhor, que ela é revelada, Deus se revela ao seu povo, mas de maneira bem específica. É um convite à reflexão para que não erremos em nosso caminho, e também um convite à oração, porque ao lermos esse texto bíblico entendemos por que muitas coisas erradas estão acontecendo no mundo. Muitas vezes esperamos que alguém grande, líder lá em cima, venha e resolva os nossos problemas, mas não olhamos para a Bíblia, que orienta como que as coisas funcionam. E esse texto é um texto que fala sobre as consequências a um povo, a uma nação, a uma pessoa, quando ela rejeita a luz do Senhor, quando ela rejeita a revelação do Senhor. Olha só, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça. Ou seja, Deus é um Deus justo e Ele se aborrece com a injustiça dos homens entre os seus pares. Não é ignorada pelo Deus soberanamente justo. É isso que o apóstolo Paulo está declarando à igreja que está em Roma, que era uma igreja que percebia e sofria por conta das injustiças. E o que a Bíblia fala? Que Deus revela a si mesmo, revela a sua luz. Era assim lá no passado, é assim hoje. Deus continua mostrando e revelando a sua vontade a todas as pessoas, mas preste atenção. Conhecer a Deus é diferente de render-se a Deus. Esse texto é um texto que mostra que Deus se revelou a ele, àquele povo, às pessoas, e desejou trazê-los para perto. Não somente a revelação da palavra profética de homens de Deus, da pregação do Evangelho, mas olha só, desde a criação do mundo, versículo 20, os atributos de Deus, o seu poder, a sua natureza divina são vistos claramente. Preste atenção nisso. Para aquele que é atencioso e olha para a criação, ele vai reconhecer que existe um Criador. Qual é o convite então da palavra? É render-se a esse Criador. Mais uma verdade nestes poucos versículos, é que quando estas pessoas ouviram ou perceberam Deus, não o reconheceram nem o glorificaram
como Deus, ou seja, ingratidão leva ao amortecimento, leva à derrota, leva ao entorpecimento da consciência e da sabedoria. Todas estas falas estão num ambiente de idolatria. Então, o apóstolo vai falar assim: dá uma olhada, as pessoas trocaram a glória do Deus Criador de todas as coisas, o soberano da vida, por imagens de semelhantes, imagens de animais, de aves, e se prostraram e adoraram e foram entregues ao engano. Sabe o que isso ocasionou? A consequência disso é que essas pessoas ficaram mais longe da sabedoria, mais longe do entendimento, da racionalidade, e Deus os entregou aos seus próprios enganos. Quando nós olhamos então um mundo caído, consequências muito ruins, quantas vezes as pessoas perguntam: onde está Deus nisso tudo? Queridos, Deus está no seu lugar de soberania e continua se revelando, e aqueles que vão percebendo a sua revelação neles ou a eles, no coração deles, no nosso coração, repousa a responsabilidade de rendição. Então, acima de tudo, essa palavra, que é uma palavra que eu sei que é dura, é um convite à rendição, pois o Senhor nosso Deus está disposto a perdoar e a mudar a nossa história, pois Ele é um Deus justo e deseja manifestar a sua justiça. Você que tem olhado ao seu redor, no ambiente onde você está vivendo e tem sofrido com injustiças, saiba que é da vontade de Deus que essas injustiças cessem, e isso começa aonde? Começa no arrependimento do nosso coração, quando nos voltamos para Deus, percebemos a sua revelação e a ela, ou diante delas, das revelações, nos rendemos ao senhorio de Cristo. Oremos pelas nossas vidas e oremos uns pelos outros, para que hoje seja um dia de salvação, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo que a vida do Senhor seja revelada às nossas vidas, e que à luz desta palavra, Senhor, que é uma palavra fortíssima, uma palavra bem dura, Senhor, que fala da Tua justiça e das injustiças que nós vivemos, nós pedimos que o Senhor venha com a Tua soberania, com a Tua graça, nos abraçar e nos trazer para tão perto de Ti que possamos conhecer a revelação do Teu Santo Espírito. Abençoamos, Senhor, os nossos ouvintes, oramos por aqueles que estão doentes, oramos por aqueles que hoje vivem, Senhor, um sentimento de solidão, Senhor, e de distanciamento, que o Senhor, com o Teu amor, possa fazer um milagre e mudar a história do Teu povo. Muda a história da nossa geração. É o nosso clamor, querido Deus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Forte abraço, fica na paz.